Queridos, vamos meditar um pouco então na palavra de Deus, que Ele possa falar aos nossos corações. Abra comigo no Evangelho de Mateus, queridos, capítulo de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo é o de número 7, Sermão da Montanha. Vamos ler apenas os 2 primeiros versos, queridos. Os 3 primeiros versos, né? Não julguem. Todos acharam? Agora não dá para ouvir o amém, né? Mas vamos lá. Mateus 7, verso 1. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Só até aqui, queridos. Senhor amado, nós nos colocamos na Tua presença para ouvir a Tua voz. Essa voz que ecoa pelos séculos, pelos milênios, é a voz do Senhor, o nosso bom pastor que nos traz esse ensino. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, nos aconselhar, nos abençoar com a Tua voz no nosso coração, no nosso ser. É o Teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Convence-nos, Pai, e o Teu Espírito que habita em nós esteja a nos instruir nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos aqui diante desse ensino de Jesus, que é marcante no Evangelho inteiro. Ele nos dá essa diretriz, esse ensino. E isso veio muito ao meu coração, queridos, porque são relatos que estamos ouvindo para todos os lados, né? Que durante essa pandemia, os lares estão enfrentando muitos problemas. A gente está vendo, né, o grau de confusão, de contendas entre as pessoas que está muito alto, muito elevado. Se na vida normal, pré-pandemia, isso já havia em excesso, né, contendas, discussões, imagina agora, né, que estamos parcialmente confinados, né, sob o mesmo teto. Muitas vezes as pessoas estão em teletrabalho, então, às vezes passam o dia todo, né, convivendo, né, sem aquele intervalo que às vezes é sadio, né, para se ter uma saudade, para se ter, né, um pequeno período de separação, para ter um alívio e tudo. Então, esse período tem sido uma prova de fogo para todo relacionamento, e isso tem transparecido problemas que, às vezes, pela convivência um pouco diminuída, não apareciam, mas estavam lá. E agora, inclusive, coisas do nosso caráter, né? Que às vezes não transparecia tanto, mas agora, pela convivência maior, esses defeitos surgem, né? É claro que as pessoas que não têm, hoje vai ser um pouco mais focado nesse relacionamento do lar, mas aqueles que, claro, que ainda não têm isso, já vão se preparando. Eu, pelo menos, quando era solteiro, às vezes eu prestava mais atenção até nesses ensinos do que... porque eu via, né, a necessidade disso para depois que o meu lar estivesse formado. Então, prestem atenção todos nessa questão. Então, queridos, há várias questões que nós poderíamos abordar, obviamente, nessa questão dos lares estarem passando por esse período de atribulação, né? Mas veja só, o que eu queria trazer hoje, veio muito forte no meu coração, essa questão que Jesus traz para nós não julgarmos. Porque, veja só, problemas sempre vão haver. Só que como a gente lida com os problemas? Esse é o grande ponto. Porque muitas vezes, no lar, no convívio, quando ocorre um problema, o que as pessoas fazem, a primeira pergunta que as pessoas fazem, eu vejo isso com uma tristeza enorme, a primeira pergunta que as pessoas fazem é: quem é o culpado? Quem fez isso? A pergunta é sempre quem? Quem fez isso? Quem é o culpado? Ou seja, parece que o problema não é resolver a situação. O problema é encontrar alguém a ser punido, a ser castigado.
a ser atribuída a culpa, né? Ou eu descontar, né, a minha raiva ou a minha tristeza por aquele acontecido em alguém. Eu vou ter que descontar isso em alguém. Isso não vai ficar aqui em mim, não. Eu vou despejar sobre uma pessoa. Eu quero saber quem é o culpado. E, claro, isso vale quando não foi nós que fizemos. Porque quando foi nós que fizemos, a gente geralmente não quer essa pergunta. Então, queridos, a gente tem que repensar o que a gente quer, na verdade. A gente quer culpar alguém ou a gente quer resolver o problema? Porque, geralmente, o problema lá fica bem tranquilo e em paz, enquanto as pessoas vão do lado de cá brigarem umas com as outras. O problema não é resolvido. Na verdade, se criam outros problemas, porque agora o casal ou as pessoas estão se engalfinhando por causa daquilo que ocorreu. Não vai se resolver lá o problema, vai buscar-se o culpado. Então, veja só, o maior problema, queridos, muitas vezes nem é o problema. Muitas vezes o maior problema é como lidamos com o problema. Porque problemas, queridos, nós vamos ter até o fim das nossas vidas. Eles surgem, os problemas do cotidiano vai sempre haver. Até o apagar das nossas luzes, isso ocorrerá. Agora, se a gente lida mal com o problema se agrava, se intensifica e se aprofunda. Problemas sempre haverão. Agora, como lidamos com eles? Porque uma represa que tem um pequeno vazamento é de fácil correção, de fácil conserto. Agora, se aumenta a rachadura, já complica muito, a situação se deteriora. Veja, as Escrituras nos dão 1000 conselhos sobre como evitar problemas. Mas muitas vezes o foco dela é saber como que a gente lida com o problema, porque eles virão. Especialmente esses do cotidiano, que não são tão graves em termos da consequência imediata deles, da dimensão, mas esse acúmulo, ainda mais nessa convivência, esse acúmulo vai gerando ira, vai gerando irritação, ressentimento, amargura, rancor, ou seja, vai se deteriorando o relacionamento, muitas vezes sem a gente notar. E quando a gente vê, o copo já está transbordando. A situação já está muito ruim. Por quê? Porque a alma foi sendo envenenada, aos poucos. Né? A pessoa envenena a outra de um dia para o outro, isso aparece muito na cara. Né? Agora, esses tipos de conflitos vão envenenando a alma muito devagar. E isso é muito problemático. Então, como que a gente lida com os problemas? Há duas formas básicas, a mais comum e a do Evangelho. A mais comum foi essa que eu citei. Quem é o culpado? De quem é a culpa? Quem fez isso? Ou seja, a mais comum, né, tem essa solução, entre aspas, a forma de tratar e a do Evangelho. Essa mais comum é acusar a pessoa, é culpar, é contender. Aconteceu isso? Vamos para a briga, vamos para a luta, vamos para a contenda. E há a forma do Evangelho, que é arrependimento e perdão, que é quase uma contracultura, é um contrafluxo da nossa natureza caída e deste mundo mal. Mas é o que realmente resolve. O Evangelho é arrependimento e perdão. Mas veja só, queridos, aqui a gente podia já encerrar a pregação, façam assim com as mãos, vamos fazer a bênção sacerdotal. Mas, infelizmente, a gente tem dificuldade em dar razão ao Evangelho por causa da nossa natureza tão agressiva, tão complicada. E quando a gente deveria, na verdade, resistir é justamente essa nossa natureza, e não ao Evangelho. Que a Bíblia nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Só que muitas vezes, por causa dessa nossa natureza e por causa da tensão do momento, quando ocorre o problema, o que a gente faz é se resistir a Deus, porque o Espírito vem e sopra no nosso coração: olha, se acalme, fique calma, não se exaspere, não levante a voz. O Espírito de Deus vem falando com nós, só que a gente resiste. A gente resiste a Deus, se sujeita ao diabo, que está dizendo: briguem, vai deixar por isso? Vai lá, ataque.
A gente se sujeita ao diabo e foge do evangelho. Então, a gente inverte esse princípio, que é sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E o maior beneficiado disso somos nós mesmos. Só que a gente muitas vezes insiste em nos ferir e ferir o nosso lar, o nosso ambiente. Então, como que a gente enfrenta esse problema? Há esse jeito comum da nossa natureza agressiva, que é um acusando o outro, que é justamente se sujeitar ao diabo. Porque o diabo, um dos nomes dele é o acusador. Ele acusa-nos. Agora, o jeito do evangelho, o que o evangelho de Deus nos diz? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? O evangelho não parte desse princípio, porque é um princípio que cria ambientes tóxicos, em que busca se resolver, quando se resolve, por meio da briga, da contenda. E essa é uma cultura, queridos, entranhada na nossa natureza psicológica. Uma cultura psicológica entranhada em nós desde o Éden. Porque lembram, quando ocorreu aquele problema, Deus chega a Adão e diz, Adão, o que tu fizeste? Adão não bateu no peito e disse, Senhor, pisei na bola. Olha, eu quero confessar, me perdoe, eu realmente não fiz o que deveria, eu não cuidei da mulher que o Senhor me deu, a minha companheira, eu não cuidei dela, aconteceu com ela também, eu te peço perdão. Queridos, talvez se essa fosse a atitude de Adão e de Eva, talvez o problema estaria resolvido ali. Mas qual foi a atuação de Adão e Eva? O que Adão disse? Adão disse, Deus, foi a mulher, ele acusa, foi a mulher, então ele acusa a mulher e continua, foi a mulher que tu me deste. O problema é seu, você criou isso, você é o culpado. O culpado é você, o culpado é a mulher. E depois chega Eva e diz, não, a culpa é da serpente. Então, às vezes a gente culpa o diabo por coisas que a gente faz. Ele tem as suas participações, ele atiça, ele atua, só que a decisão final é nossa. Então, às vezes a pessoa, na sua murmuração, culpa o diabo, culpa o outro, culpa Deus. Então, há essa psicologia de transferência. Ninguém assume o problema, só está preocupado em se defender acusando, e se ninguém assume, óbvio, ninguém vai melhorar. Enquanto não houver um reconhecimento da doença, não vai buscar a cura nem o remédio. Por isso que o Evangelho, desde a primeira pregação de Jesus e de João Batista, seu precursor, é arrependei-vos. Você quer que o reino de Deus chegue até você? Você quer que o reino de Deus chegue no seu lar? Que o seu lar seja um pedaço do reino de Deus, que você viva e desfrute os benefícios de estar nesse reino. Então, a primeira coisa é arrependei-vos. Arrependei-vos. Veja, queridos, esse engano do Éden, olha, eu vou acusar, aconteceu o problema, eu vou acusar, eu vou culpar alguém. Esse engano do Éden destruiu o mundo. E isso é praticado todos os dias. A gente olha isso como se tivesse sido um evento lá atrás. Como é que Adão e Eva fizeram isso? Mas isso ocorre todos os dias. E se isso foi capaz de destruir o paraíso, isso pode destruir seu lar. A culpa sempre é do outro, nunca é nossa. Por isso que o evangelho sempre, a religiosidade doentia sempre examine o outro, porque ele está com a vida torta. O evangelho é sempre, o tempo todo dizendo, examinai-vos a vós mesmos. Examinai-vos. É você que tem que se encarar, você que tem que se olhar no espelho. Porque senão, querido, se começa, a culpa é do outro, sempre se acusando, vão se tornando não mais amigos, não mais pessoas que se amam, mas vão se tornando inimigos. Abandonam a parceria, abandonam a conjugalidade para ficar se atacando. O que é conjugalidade? De onde vem essa palavra? Conjugalidade vem de jugo. Jugo é aquilo que nos carros de boi, né, vinham dois bois à frente, puxando um carro, e se colocava aquelas, acho que é a canga que fala, né, o jugo mesmo, que se põe assim nos dois bois. Então, é os dois que puxam a carroça da vida. Um tem que ajudar o outro, porque o problema é dos dois. Quando ocorre um problema,
O problema não é de um só, o problema é dos dois. É um ajudando o outro a carregar o fardo da vida. Ou seja, não julgueis. Porque julgar cria um ambiente tóxico. Porque, havendo esse julgamento, vem a crítica, daí vem as ofensas, daí vem a humilhação, daí vem o barraco, daí vem as punições. Tudo começa com essa atitude de querer acusar o outro. Tudo parte dessa pergunta: quem é o culpado? Que vai acarretar, inclusive, uma das maiores manifestações desse julgueis, que é qual? É a adjetivação, é a ofensa, é o palavrão. É chamar o outro de um nome pejorativo relativo àquela situação. Adjetivação. Isso é uma coisa que a gente precisa abominar da nossa vida. Chamar a pessoa de bobo, ou de lerdo, ou de besta, de idiota, enfim, o que quer que seja. Atrapalhado, enfim. Não quero sair listando aqui, mas todos sabemos. Isso é adjetivação, é você chamar a pessoa por um nome pejorativo. Isso é muito complicado, queridos, porque esse é o poder da língua que o apóstolo Tiago diz. Tente cortar uma grande floresta no machado. Você vai precisar de centenas de pessoas e de muito tempo. Mas basta uma pequena fagulha e você põe abaixo, você incendeia aquela floresta inteira. Essa fagulha, muitas vezes, é a adjetivação, é a ofensa, é o palavrão. Esse é o poder da língua, poder destrutivo enorme. Jamais adjetive, queridos. Jamais adjetive. Porque isso é um ataque direto contra o ser da pessoa. Você está colocando uma pecha na pessoa, você está colocando uma marca nela, é um ataque direto a quem ela é, a essência dela. Por isso, geralmente, é uma ofensa, uma adjetivação, a pessoa responde de uma forma muito abrupta e muito forte, porque ela está sendo agredida de uma forma muito violenta. Hoje se fala muito de agressão física, e graças a Deus que isso tem sido combatido veementemente. A gente precisa também quebrar com as agressões verbais, porque isso destrói a autoestima da pessoa, destrói como a pessoa se enxerga e destrói os relacionamentos, porque vão partir para a guerra, vai virar guerra civil. Muitas vezes as pessoas têm medo de guerras, né, entre países, porque realmente é uma matança, é uma destruição muito grande. As pessoas muitas vezes não sabem, né, o que é uma guerra civil. A guerra civil é uma destruição horrorosa, porque são dois lados de um mesmo país se destruindo. Não tem certo, é os dois querendo se destruir. E o que resulta é um país inteiro destruído. É por isso que também eu tenho muita precaução nessas ideologias muito extremistas, essa coisa muito bipolar que está surgindo no país e em outras partes do mundo. A gente tem que ter cuidado. Porque isso, para escalar para uma guerra civil, não é a primeira vez que ocorreu, já ocorreu muitas vezes na história. E uma guerra civil significa um país destruído. Quase sempre é um país inteiro destruído. E é isso que ocorre num lar. É uma guerra civil, um atacando o outro, um querendo destruir o outro, e quando destrói o outro é um tiro no pé, porque a tristeza do outro vai ser a tristeza do lar e, portanto, vai ser a tristeza de si mesmo. É o que o apóstolo Paulo diz. Vocês se tornaram uma só carne. Quem não cuida do seu próprio corpo? Se você ataca o outro, é um tiro no pé. Você está fazendo mal a você mesmo. E a adjetivação é uma das formas mais encarnadas do que Jesus diz, não julgueis. É o julgamento próprio. Você condenou a pessoa e diz, você é isso. Isso é um horror. E isso não é palavra de Deus para aquela pessoa. O que a gente tem que falar, queridos, é palavra de Deus. E aquilo não é palavra de Deus para a pessoa, porque Deus não deprecia ninguém. Deus não ofende ninguém. Deus não rebaixa ninguém. Ele quer ajudar a pessoa. E você não ajuda ofendendo. Você tem que tratar, quando ocorre o problema, tratar da situação, do defeito, não do ser da pessoa, não dizer que ela é, mas o que ela está fazendo. Porque o que ela está fazendo é algo fora dela. Se você diz sobre o que ela é algo que ela é dela. Então temos que tratar da atitude, do hábito, da escolha, daquele erro. Ou seja, não julgueis. Temos que tratar como se fosse uma doença. A pessoa não é o câncer. Ela tem câncer. É totalmente diferente.
Ela está doente, ela não é doença. Vocês entendem o que é uma adjetivação? É você chamar você é doença. Não. Ela pode ter uma doença. E para isso precisa ser tratado. A doença é um defeito que pode ser removido e deve ser removido. E combate-se a doença, não o doente. Que é o que Deus sempre fez. Ele não condenou o pecador, ele condenou o pecado na cruz. Ele veio tratar da doença. Quantas vezes Jesus diz, as pessoas querendo apedrejar, querendo condenar, querendo falar mal, e Jesus diz, olha, eu vim para os doentes, eu vim para salvar, eu não vim para destruir ninguém. E no nosso lar a gente tem que ser assim. Ou seja, não julgueis. Não use a fraqueza do outro como uma motivação e um direito de, então, poder pisar nele. Não. Você vê uma pessoa fraca, você ajuda a levantar. Você não termina de pisá-la. Né? Então, e o ataque contra o outro, como estou dizendo, é um ataque contra o lar. Porque começa a se criar uma antipatia. E uma antipatia gera, usando um termo um pouco mais técnico, uma distorção cognitiva. Ou seja, foi se criando esse rancor, esse ressentimento, que a partir de então começa a distorcer como ela interpreta as atitudes do outro, as falas do outro. Tudo passa a ser tratado como provocação, tudo passa a ser interpretado como um ataque. Por quê? Porque ficou naquela troca de farpas, aquela troca de acusações, e aí o ambiente fica assim. Fica-se um ambiente contínuo de guerra. Portanto, um fica pisando em ovos em relação ao outro, e tudo fica sendo tratado como provocação, como ataque. E Deus, quando olha isso, vê dois culpados se acusando, né, queridos? Como ele é olhando Adão e Eva. Adão culpando Eva, Eva culpando a serpente, e, na verdade, quem era o inocente da história? Ninguém. Alguém pode dizer, mas naquela situação X eu não tinha culpa. Tudo bem mesmo. Talvez geralmente tem. Né? Adão também. Eu não tinha culpa. Geralmente tem. Mas se não tem naquela situação, tem em outra. E o lar requer isso, um perdoando o outro, porque você vai sempre carecer de perdão. Mas em relação ao todo da vida, todos somos culpados. Todos pecaram, todos carecem da misericórdia de Deus. Então Deus sempre vê o sujo falando mal lavado, queridos. É pecador falando de pecador. Mas a situação não precisa ser tratada? O que ele fez? Precisa, mas do jeito certo. Porque senão, de novo, você piora o problema. E em geral, a pessoa não está resolvendo o problema. Está atacando o outro. Isso não resolve. Veja, o Evangelho sempre nos diz, perdoem-se. Perdoem-se como o Senhor lhes perdoou. Então, ele já põe, olha, já atrela isso ao perdão que nós recebemos. Até na oração do Pai Nosso, nós oramos, Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, veja que o perdão de Deus está intimamente atrelado ao perdão que nós oferecemos ao outro. Até na continuação do Pai Nosso, né, logo os versos seguintes ele diz, porque se perdoardes os pecados dos outros, vocês serão perdoados. Agora, se não perdoarem os pecados dos outros, vocês não serão perdoados. É uma coisa muito grave. Então, o perdão não é o suprassumo da virtude, daquele santo que vive na clausura, vive no topo da montanha. Não. É o passo inicial do Evangelho. Eu perdoo porque fui perdoado primeiro. Eu perdoo porque quero o outro. Eu perdoo porque eu preciso de perdão e reconheço as minhas falhas. Eu perdoo porque não quero que o mal vença. Eu perdoo porque eu não quero um ambiente tóxico. Lá em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo nos diz, suportem-se uns aos outros. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Da mesma forma, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, o Evangelho não resolve as coisas por meio da acusação, resolve por meio do amor. Porque a acusação gera divisão. O amor é um elo, ele gera aproximação. Houve o problema, vamos resolver juntos. Não julgueis, porque isso cria uma raiz de amargura. Veja só, queridos, como é que é o drama disso? Como que ocorre isso? Geralmente teve um problema, um começa a acusar o outro. O que ocorre, queridos? Digamos que um
fez um fato no cotidiano, estou falando de coisas graves, estou falando dessas coisas pequenas que vão se tornando picuinhas no dia a dia. Ocorreu um problema, o outro que fez algo indevido, sem consultar, enfim, teve o problema e a culpa é evidentemente do outro. Só que se a pessoa de cá, que é o atingido, vai lá e acusa, o que está ocorrendo? Coloca-se uma ferida lá no outro, acusando ele, brigando, contendendo, ofendendo, com adjetivações. Você coloca uma ferida lá e coloca uma ferida em si próprio, porque ficou só pensando coisas ruins, acumulando ira, acumulando amargura e estresse. E nada foi feito para resolver o problema. Nada. E saíram os dois feridos. Olha que solução maravilhosa que a nossa natureza caída faz. Essa questão de ficar acusando. Agora, qual que é o certo? Ocorreu o problema, o de cá, que é o atingido, se junta ao de lá, a conjugalidade, vamos carregar esse jugo juntos. Foi até você que causou sozinho. Eu vou te ajudar a carregar, porque os problemas são do lar. É dos dois. Vou te ajudar a carregar esse jugo. Vamos resolver. Aí, aquele ali que está ajudando, ajuda, faz o seu melhor, vão lá e resolvem o problema. O problema. E aí, depois que a poeira baixou, o problema já foi tratado, já foi iniciado, né, a resolução, o primeiro passo, enfim, já foi dado as medidas necessárias, aí vai depois no outro e conversa. Depois que a poeira baixou, depois que o ambiente já não está mais tão tenso, pelo contrário, foi até muito mitigado pelaquela ajuda, pelaquela resposta amorosa. Aí vem, chega e conversa, olha, eu acho que aquilo que você fez desgastou muito a você e a todos. Procure não fazer isso, porque isso aí vai gerar sempre esse tipo de dissabor, esse tipo de dificuldade que nós agora estamos enfrentando, que tivemos que lidar. Você viu como foi difícil, como foi problemático. Então, não procure não fazer isso, evite isso, pelo bem de nós todos. E aí fala, não em termos de acusação, de agressão, fala em termos de aconselhamento e com amor. E detalhe, o outro está recebendo aquele conselho, até uma exortação tranquila, mas está recebendo de quem o ajudou. Não de quem está agredindo, não de quem está batendo e ofendendo. Está recebendo a exortação de quem o ajudou. Então recebe com muito mais facilidade. E aí há realmente conserto. A pessoa não se sente agredida, não se sente tendo que se defender, porque senão o outro vem por cima para atropelar e destruir. Mas não, a pessoa se vê em paz. A pessoa está aberta, porque está vendo que o outro não está vindo para atacar, agredir e ofender. Vê amor no olhar da pessoa, porque está sendo ajudado, está sendo acolhido, está sendo recebido, não sendo jogado fora. Veja que, em vez de se livrar do outro, a gente precisa se livrar do que gera contendas. Do que gera contendas. Em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo nos dá esse conselho. Livrem-se de toda amargura, livrem-se de toda indignação, livrem-se de toda ira, gritaria e calúnia. Parece que estava até vivendo a pandemia. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos. Está vendo como a proposta do Evangelho é sempre essa? Bondosos e compassivos. Mas ele fez isso, fez aquilo. Livrem-se da amargura, da ira, da contenda, da calúnia. E sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Sabe como? Assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Então, a gente precisa se livrar dessa forma de lidar com os problemas. E a frase é muito forte. O apóstolo Paulo usa a expressão mais forte que ele poderia. Livrem-se disso. Livrem-se. É para ontem. É agora. E para não ocorrer nunca mais. Temos que tratar esse tipo de solução como algo inadmissível, como algo inaceitável. Mas é que eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Não, você tem muita paciência. Muita. Você tem muita paciência com a sua impaciência.
Esse é o ponto. Você tem muita paciência com a sua impaciência. É praticamente um santo da paciência com a sua impaciência. Porque se há esse problema, se há o pecado, cadê o arrependimento? Cadê um quebrantamento, um inconformismo, uma impaciência com essa impaciência, uma revolta santa, uma indignação amorosa contra o pecado, porque isso é pecado. Se não houver arrependimento, por isso que eu comecei a falar lá atrás, a proposta do Evangelho é arrependimento. E arrependimento, meu irmão, não é fiz uma coisa errada. Não, é bater no peito, é não ousar nem olhar para os céus. Você curva a cabeça, fecha seus olhos, bate no peito e diz, Senhor, eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu preciso consertar isso. É uma indignação, irmãos. É uma indignação porque o fogo está sendo tocado na floresta e a gente fica torcendo para a floresta não queimar e orando a Deus, Senhor, apague esse incêndio que eu mesmo joguei hoje, jogarei amanhã, jogarei depois. Irmãos, nós somos muito pacientes com a impaciência. Temos que quebrar isso. Porque um dos frutos do Espírito Santo é a paciência. Uma das bem-aventuranças é ser pacificador. O amor é paciente. Ou seja, tudo no Evangelho aponta para a paciência. E se tudo está apontando para a paciência e nós somos impacientes, cadê o Evangelho em nós? Ah, eu sou cheio do Espírito Santo. Ótimo. Então, cadê? Mostre-me o fruto da paciência. Ah, eu sou um bem-aventurado, eu quero seguir Jesus. Cadê a pacificação? Ah, eu quero viver o amor, porque Deus é amor. Tá, o amor é paciente. Cadê a paciência? E se não houver paciência, não tem problema, queridos. Porque muitas vezes isso foi acarretado por uma cultura familiar, às vezes pode estar até no nosso gene, às vezes pode vir de um trauma. Você foi condicionado, muitas vezes, pelos anos de vida a ser assim, a ser impaciente. Tudo bem se você é assim hoje, se você está assim. Mas seja impaciente com essa impaciência. Se quebrante, se arrependa, bata no peito e fale, eu preciso romper com isso. Isso precisa acabar comigo, é agora. Porque eu quero os frutos do Espírito. Eu quero as bem-aventuranças, eu quero Deus em mim. Eu vou me sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir de mim. Eu vou ser impaciente com o pecado. Porque uma coisa é pecar, querido. Uma coisa é pecar. Outra coisa é viver pecando e conformado com isso. E não se revoltar contra isso. É ter esse pecado como um estilo de vida. As pessoas falam da marca da promessa, sim. Mas a grande marca do Evangelho é arrependimento, é se examinar e se arrepender, que é central na pregação de Jesus. E Deus habita com quebrantado e contrito de coração. Arrependei-vos. Isso não é palavra minha, é palavra de Jesus o tempo todo. Arrependei-vos. Por quê, queridos? Porque só há mudança com arrependimento. Tenta mudar na terapia, tenta mudar com coaching, o que quer que seja, sem arrependimento. Boa sorte. Vai ser só coisinha temporária, superficial. Porque não chega lá no profundo. O profundo é arrependimento. A pessoa vê a dor do outro e fala, eu sou um causador de dor. Causador. Olha a palavra, causador. Causa é quem causa dor. Eu sou um causador. Eu sou uma causa da dor do outro. E a pessoa se quebranta, gente, eu sou do Evangelho, eu sou de Jesus e estou causando dor nos outros. Isso é Evangelho. Eu vim para que a minha vida seja luz para o mundo, seja sal da terra. E o que eu estou fazendo é causando dor ainda mais no meu lar, até no meu lar. Nem no meu lar eu não estou conseguindo viver o Evangelho. Então, isso precisa ser quebrado, queridos. Precisa se quebrar esse condicionamento, esse estilo de vida, e é hora de ser condicionado pelo Evangelho e no Evangelho. O apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com esse século, não vos conformeis com esse modo de vida, com esse condicionamento, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E só aí, vocês vão experimentar a boa, agradável vontade de Deus. Ah, por que meu lar está essa bagunça? Porque não está sendo transformado, e só se transforma por meio do arrependimento. Então, a forma correta de tratar, que eu acabei de falar, não é por meio da gritaria, nem da ira, nem da amargura, nem da calúnia, nem das ofensas. É sendo bondoso e compassivo
e perdoador, perdoando como Cristo os perdoou. A gente tem que mudar essa nossa atitude, temos que girar a chave, queridos. Escolher ser não conforme o primeiro Adão, mas conforme o último Adão. Eu já contei essa história aqui, é muito lindo, como Jesus, quando ele ressuscita, ele não acusou um discípulo de traição. Não acusou um de ter negado, nunca. Jamais. Ele não mexeu no assunto. Os discípulos lá no caminho para Emaús, ele não falou nada disso. Ele ensinou as escrituras a eles e depois partiu o pão, que nós faremos hoje, partiu o pão de Deus aos discípulos e aí eles o reconheceram. E na caminhada com Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, ele não acusou Pedro de nada. Pedro, você foi uma vergonha. Você foi isso, você é um traidor, você é um covarde, você é uma vergonha para mim, você foi fraco. Você é fraco. Você não serviu para nada, você foi um lixo, a hora que eu mais precisei, você não estava lá. É isso que você é um traidor, é uma vergonha para o Evangelho. Quer ser meu discípulo, quer ser apóstolo, você é uma vergonha. Foi assim que Jesus tratou? Não, ele chamou ele para uma caminhada. Antes, tendo dado peixe para eles comerem, chama ele para uma caminhada e fala: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. De verdade eu amo. Então, apacenta minhas ovelhas. Veja como Jesus não falou: olha, desculpe, você pode ser meu amigo, pode continuar comigo, pode tudo, mas olha, apresentar as ovelhas, não, desculpe, já infelizmente aconteceu, agora ajudem em outras questões, mas não vai apacentar ninguém. Não. Ou não, apacenta minhas ovelhas. Estou te restaurando do início. Eu aposto em você, eu invisto em você, eu estou contigo. Esse é o nosso Deus, querido, porque se Deus resolvesse nos tratar como muitas vezes temos tratado, por isso que ele falou, não julgue, porque senão você vai ser julgado. Tanto por Deus como pelas outras pessoas que, por causa daquele julgamento, vão se sentir no direito. Então vamos. Você está me atacando, vou te atacar de volta. E sempre na mesma medida. E é complica, queridos. Se nós formos julgados na mesma medida que julgamos os outros, nós estamos enrolados. Então, esse é o nosso Deus. Ele é bondoso e compassivo e nós temos que ser imitadores dele. Nós temos que procurar, quando ofendidos, não tirar o pão, não nos irarmos, como o Evangelho nos diz. Olha, você pode até se irar, mas não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, porque isso vai sendo acumulado. Nesse período de confinamento, de pandemia, esses rancores, essas picuinhas vão sendo acumuladas. É uma bola de neve que vai crescendo. E eu levanto isso para vocês. Tenham calma, porque esse período de confinamento está tendo que gerar vários ajustes na vida dos casais. Porque tinham uma rotina, já tinham se equilibrado, os casais que já têm mais tempo de casamento, né? Já tinham passado por aquele sufoco inicial, que é muita adaptação, muito ajuste, né? Até cada um ver como lidar com o outro, se ajustar às responsabilidades, quem cuida do quê. Então, tem muito conflito no início para até haver esse ajuste, essa adaptação. Isso está ocorrendo de novo, porque é uma rotina totalmente mudada da noite para o dia e virou de cabeça para baixo. Então, todos esses ajustes que se passam no início do casamento estão sendo feitos agora de novo, porque a rotina foi toda alterada e precisa haver os ajustes. Então, também tenham calma, porque assim como houve contendas durante a adaptação no início do casamento, está havendo contendas agora para que a rotina de um se ajuste e se adeque às responsabilidades de cada um. Então, vocês também precisam ter calma. Não se apressar, não achar que, meu Deus, é uma crise terrível. Não, é um ajuste que está tendo que ser feito por causa dessa mudança das circunstâncias, da situação. Então, não exacerbem a situação, porque é uma situação, de certa forma, até natural, até se adaptar. Então, não deem tanto foco na adaptação, porque a adaptação é um processo de certa dor. Não fique olhando para a dor, olhe para a adaptação que está ocorrendo. Olha, estamos entrando nos eixos. Já já a gente equilibra tudo, já já a gente chega do outro lado. Agora, o ponto que eu queria colocar realmente é esse, queridos. Vamos trocar essa solução tão inteligente do diabo, que é acusar, de Adão e Eva, que destruíram o paraíso, e vamos focar no que o Evangelho nos diz, a sermos pacientes, sermos bondosos, sermos perdoadores.
1 Coríntios 13 nos diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. É por isso que Jesus tanto fala, né? Olha, quer resumir a lei e os profetas? Ame. Olha que o amor, olha o poder disso, você amar. Você não maltrata, você não procura seus interesses, você não se ira facilmente e não guarda rancor. Está resolvido, né, queridos? O amor é paciente. E eu vou ler aqui para vocês, nós lemos no Salmo inicial, no Salmo 34, verso 11, olha só. Venham, meus filhos, ouçam. Deus dizendo, venham, filhos, ouçam. Ouça o Pai de vocês, ouçam. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Que temor é esse? Ele pergunta, quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Quem quer ver dias felizes? Quer? Quer? Quer mesmo? Então tá bom. Vou te falar o que você tem que fazer. Guarde a sua língua do mal. Guarde a sua língua do mal, os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Seu lar só vai ter paz se você buscar paz. Seu lar só vai ter paz se você não promover a guerra que vem por meio de acusações e da infeliz pergunta: quem é o culpado? Remova isso. Porque Jesus, na cruz, removeu essa pergunta dos céus. Se lá nos céus alguém perguntar quem é o culpado, Jesus foi lá na cruz. Não, essa pergunta está cancelada aqui. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Então, no seu lar, que não haja acusação, vamos resolver o problema. Ocorreu? O que aconteceu? Aconteceu isso, vamos lá resolver. Resolveu, a questão foi abafada, foi tranquilizada, ótimo. Agora vamos conversar aqui, como é que a gente melhora isso? Eu te ajudei, vou sempre te ajudar, estou aqui do seu lado, estamos juntos para o que der e vier. Agora vamos tentar resolver aqui para evitar o problema. Nós evitamos que o problema causasse mais problemas, nós vamos evitar também o problema, conversar com amor, em paz. Como Jesus faria conosco, como Jesus fez conosco e fará sempre. Porque Ele que nos disse, sejam bondosos, sejam compassivos, perdoem-se uns aos outros. Ele foi bondoso, foi compassivo e nos perdoou. Esse é o grito da cruz, para nos ensinar. E que Jesus nos chamou, né? Quem quer me seguir, carregue a sua cruz. Às vezes, meu irmão, você vai ter que engolir a dor, aquilo que foi feito de errado. Que se você botar para fora, vai ser pior. Então, muitas vezes, digira aquilo no perdão e depois trate dessa forma bondosa, não rancorosa, mas amorosa. E aí, meu irmão, vai ser lar de paz, vai ser um lar que vai progredindo por meio do evangelho, de arrependimento e de perdão. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração pelos lares, que por o mundo todo, inclusive, certamente também os nossos, sofrem esse abalo, porque, como eu disse, é um período de ajuste, mudou tudo muito repentino, e é natural que haja esse certo desgaste, mas a gente tem que saber lidar com o problema da melhor forma. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós precisamos de Ti, nós queremos colocar os nossos lares na Tua presença, para que o Senhor venha com cura, venha com conserto, venha com a Tua graça maravilhosa, pacificando nosso lar, os nossos corações, e nos ajudando a sermos agentes da paz, promotores da paz, luz do nosso lar, sal do nosso lar. Abençoa que o nosso lar, Pai, seja construído nas bases do Evangelho, não nas bases da queda, que é de acusação. Que um venha lutar pelo outro, não contra o outro. Que um venha ser um refúgio para o outro no momento da fraqueza, não um acusador no momento da fraqueza. Nos ajuda, Pai, a ter o mesmo comportamento, a mesma atitude de Jesus, de não acusar, pelo contrário, de caminhar junto, de carregar o fardo, de perdoar, de oferecer
um perdão gratuito e amoroso. Nos ajuda a ajudar, abençoa o lar de cada um dos teus filhos, Pai. Nós precisamos da tua bênção. Precisamos do teu Espírito para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, que haja quebrantamento. Concede arrependimento aos nossos corações tão duros. O Senhor que disse que trocaria o nosso coração de pedra por um coração de carne. Amoleça, Pai, esse nosso gênio tão difícil, esse nosso ego. Nos ajuda a ter o amor como o parâmetro, como aquilo que nos move para um lar abençoado. Gera um lar abençoado, partindo de nós. Transforma-nos pela renovação da nossa mente, para que a gente experimente essa vontade maravilhosa do Senhor. Tenhamos uma família abençoada, sejamos luz mesmo, e o Senhor venha cuidar de nós. Cuida de nós, abençoa cada lar, guarde o lar de ataques do inimigo, Senhor. Guarde o lar, porque ele ataca, sim, e que nós não venhamos dar guarida nunca para as picuinhas, para o que ele intenta fazer de nós, colocando e semeando divisão. Nos guarda de todo mal, abençoa o lar dos teus filhos de forma profunda, Senhor, de forma maravilhosa. Que desse domingo gere, sim, uma semente para um lar maravilhoso em ti, Jesus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.